uma grande capacidade de transformação. É isso que possui a palavra de Deus. É isso o que possui a proclamação do reino de Deus, uma capacidade de transformar os nossos corações. É importante dizer isso, porque quantas vezes você vai à oração exatamente suplicando isso ao Senhor. Senhor, transforma a minha família. Senhor, transforma o coração do meu esposo, do meu filho, o meu coração. Mas acontece que pode ser que nós estejamos esperando da parte de Deus uma ação semelhante à que os judeus esperavam. Os judeus acreditavam que o reino de Deus viria de maneira ostensiva, que o povo seria então libertado pela força de carros de guerra, de tanques, ou seja, com as armas humanas. Acontece que Deus não age dessa maneira. E por isso Jesus vai dizer, não, o reino de Deus já está presente no meio de vós. Hoje no Evangelho, Jesus vai comparar o reino de Deus é como uma semente de mostarda, é a menor das sementes. Mas uma vez lançada à terra, frutifica, cresce, podendo chegar a 9 metros de altura. Uma das menores das sementes se torna numa grande árvore. Aquela semente pequenina tem um potencial tremendo, embora invisível aos olhos. É uma realidade que nós precisamos enxergar através da fé, assim também como o fermento. O fermento por si só, aquele pó, mas uma vez lançado na massa, faz com que a massa cresça e se desenvolva. Você olha para a semente, olha para o fermento e humanamente não consegue enxergar o potencial que eles têm de levedar a massa, de crescimento, mas uma vez caindo na terra, uma vez lançado na massa, fazem um trabalho maravilhoso. Assim também quando o reino dos céus é anunciado. Uma graça acontece, embora invisível aos nossos olhos, mas grande é a capacidade de transformar. O Zachary King, um dos maiores satanistas, um satanista que chegou ao mais alto grau do satanismo. Mas quando cansado de tudo aquilo, cansado daquela vida de pecado, cansado de tudo o que vivia e não preenchia o seu coração. Certa vez, dentro de uma empresa, uma senhora aproximou-se e mostrou para ele a medalha milagrosa e ele riu diante da senhora e disse, você pensa mesmo que é isso aí? Essa medalha milagrosa que vai transformar a minha vida? Este sacramental, não é? Que com o qual Nossa Senhora nos presenteou, não é? Em Paris, na França, através de Santa Catarina Labouré, em 1830. E uma vez que aquela senhora colocou a medalha na mão do Zachary e fechou, ele viveu uma experiência sobrenatural que mudou a sua vida para sempre. Uma medalha. Eu sempre me recordo da história daquela filha cujo pai há mais de 20 anos havia rompido com a família, saiu de casa e não quis mais ver sequer os filhos. 20 anos. E quando aquela filha ouviu a formação sobre os efeitos estrondosos, o grande potencial da medalha milagrosa, não por causa só da medalha em si, mas porque o céu conferiu à medalha esta graça, este poder invisível aos olhos, mas podemos enxergar com a fé. Aquela filha, com muita fé, passou em frente à casa do pai, que há 20 anos não entrava, e jogou a medalha milagrosa por cima do muro. Ela não podia entrar naquela casa, mas Nossa Senhora, os santos anjos, podiam entrar, uma presença invisível aos olhos, mas de uma capacidade de transformação extraordinária. E aquele pai, naquela semana, depois de mais de 20 anos, entrou em contato com o irmão mais velho e disse, venham todos à minha casa. E a reconciliação aconteceu. Aquele pai, inclusive agora já avô, pôde segurar os seus netos no colo. A medalha milagrosa, um sacramental. Temos aí também os sacramentos, que é um sinal visível de uma graça invisível. Quantas vezes você está ali na oração, e eu sei que com os olhos humanos você não está vendo, mas a graça de Deus está operando naquele coração. Persiste, não volte atrás, persevera. Há um grande potencial transformador nesta palavra anunciada, no reino de Deus, no reino dos céus proclamado. É o que o missal nos diz hoje. O missal nos diz hoje.
Tudo já está presente na semente, tudo já está presente no fermento. Mas por si só a semente não frutifica, o fermento não cresce. Na celebração eucarística, o reino de Deus está na palavra de Cristo, cumpre aceitá-la. Está no fermento do pão, cumpre recebê-lo na comunhão. Não é mais que uma palavra, não é mais que um pedaço de pão, mas tem uma capacidade de crescimento e transformação que se revelam grandiosos. Ainda ontem uma mãe partilhava comigo e dizia: no Dia das Mães eu pedi de presente para minha filha, irmã. Filha, vamos hoje à missa comigo. E a filha foi à missa com ela. E desde então, desde aquele domingo, todos os domingos então, a filha passou a acompanhar a mãe à Santa Missa. Podemos dizer sim, porque existe um grande poder transformador nesta palavra, nesta semente, neste pão, neste fermento. Não é mais que uma palavra, não é mais que um pedaço de pão, mas tem uma capacidade de crescimento e transformação que se revelam grandiosos. Quem cresce, quem se transforma, aquele que os recebe. O reino de Deus está no meio de vós. O irmão Luiz Maria costuma nos dizer, não é? Uma árvore que cai faz muito mais barulho do que toda uma floresta que cresce. Essa palavra hoje vem ao encontro do que o Senhor também está nos dizendo. O mal faz um barulho tremendo. E a impressão que nos dá é que tudo está perdido, que acabou. Mas parece, só parece. Nossa Senhora fala isso também para Santa Catarina Labouré. Quando tudo parecer perdido, venha até este altar. Eu estarei lá. Quando tudo parecer perdido, ou seja, Nossa Senhora está dizendo quando tudo parecer, porque na verdade nada está perdido. Pode ser que dentro da sua casa, ao olhar para a sua família, ao olhar hoje para os seus filhos, para o seu matrimônio, enfim, pode parecer que tudo está perdido. Porque o mal, ele faz um barulho tremendo. A árvore que cai faz muito mais barulho do que toda uma floresta que cresce. O reino de Deus, como que de uma maneira invisível aos olhos, mas na verdade ele já atua em nós e provoca em nós uma transformação, um crescimento, num silêncio. Mas essa floresta cresce, num silêncio, essa massa cresce, num silêncio, nós estamos sendo transformados. Ainda há pouco enfrentamos uma pandemia que provocou a morte de tantas pessoas. Nós não víamos aquilo que provocava a morte, mas era um vírus terrível, invisível aos olhos humanos, mas de uma capacidade mortífera, terrível. Embora invisível aos olhos, podemos dizer de maneira semelhante também o reino dos céus. Invisível aos olhos, mas de uma capacidade de transformação, esse para a morte, aquele para a morte, o vírus para a morte, o reino dos céus para a vida, para a libertação, para a transformação. O vírus faz perecer, mas o reino dos céus faz viver. E claro, de uma maneira incomparavelmente superior, incomparavelmente superior à capacidade daquele, uma capacidade de transformação, de libertação. Precisamos crer. E por isso não nos desesperamos. Nossa Senhora diz em Medjugorje, quem reza não se desespera, porque a vitória é certa. Embora tantas vezes invisível aos nossos olhos, mas é preciso crer que a graça de Deus está acontecendo naquele coração. Que a graça de Deus está acontecendo naquela alma, naquele filho de Deus. A graça de Deus está operando. Vamos proclamar esta palavra com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos do 31 ao 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore,
de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. De outro modo, poderíamos estar ainda como os judeus, não é? Esperando esse reino de Deus que viria ostensivamente. Mas não. O reino de Deus já está no meio de vós, como disse Jesus. Já está em nosso meio. Ele já está atuando. A floresta já está crescendo. Acreditemos nisso. Confiemo-nos à Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.